Amém. Convido os irmãos para abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo de número 3 de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Que nos diz assim, Mateus 3:16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. O 17, e eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A Bíblia, ela nos mostra com muita clareza que Jesus Cristo, ele já era o Filho amado de Deus, antes mesmo da cruz, antes dele morrer na cruz, antes dele padecer na cruz, para a remissão dos nossos pecados, em obediência a Deus, como está em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, quando o apóstolo Paulo diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas antes mesmo dele morrer na cruz, ele já era o Filho amado do Pai, e ele já era a alegria do seu Pai. É por isso que quando ele é batizado nas águas por João Batista, quando ele sai da água, a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre ele como forma corpórea de pomba, numa demonstração do poder e dessa união com o Espírito de Deus. Nós vemos nessa imagem que a Bíblia nos traz, a presença da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito. O Filho sendo batizado nas águas, o Espírito Santo descendo sobre ele, pousando sobre a sua cabeça, e a voz que dizia do céu, que era a voz do próprio Deus: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então ele já era amado pelo Pai antes mesmo da cruz. Antes mesmo de morrer, Jesus não passou a ser amado de Deus, amado do Pai, por causa da cruz, porque ele fez algo extraordinário em benefício do seu Pai, e então o seu Pai o amou porque ele obedeceu. Não foi um filho que era desobediente, de repente obedeceu, e agora o Pai começou a amá-lo porque ele obedeceu, ou porque ele fez algo extraordinário. Não, ele já era o deleite e o prazer de seu Pai. É por isso que aparece aqui o próprio Pai falando a todos que estavam ali presentes, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, antes mesmo da cruz. Veja que esse momento era o início do ministério de Cristo. Ele estava começando o seu ministério, e Deus já estava bradando para todos, os céus, na terra, perante os homens, perante os anjos, os demônios, perante todos, dizendo: Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. É isso que essa palavra comprazo significa. Comprazo significa, é uma palavra derivada de comprazer, ou seja, de deleite. É um prazer com satisfação, é um prazer que traz satisfação duradoura. Não é um filho que... Jesus não é um filho como o filho carnal, né? um filho da carne, que nós amamos, mas tem hora que a gente fica nervoso com ele. A gente ama, mas tem hora que merece uma repreensão, né? Ele desperta a nossa ira, não é? Não, este filho aqui era perfeito, sempre foi perfeito.
O pai nunca precisou repreendê-lo e dizê-lo: não faça isso, você está agindo errado. Não, ele dá um prazer eterno para o pai. O pai olha para este filho e sempre o ama, nunca fica irado, furioso, revoltado, indignado, nunca olha para ele e observa nele alguma coisa que é passível de repreensão, de correção. Não, esse filho é o filho em que eu me comprazo. Ou seja, eu me deleito nele, eu tenho um prazer eterno nele. Ele sempre me dá prazer. Ele não me dá prazer na cruz, ele não me deu prazer na cruz, ele me deu prazer em toda a eternidade. Desde a eternidade, ele já é o meu prazer, ele já é o meu amado filho. Jesus, então, ele não passou a ser amado pelo Pai, por Deus, porque ele morreu na cruz. Ele já era o prazer do seu Pai. Isso está registrado, aparece para nós no Evangelho de João. Vamos ler? Evangelho de João, capítulo 1. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 1, verso de 1 a 3. Eu não vou desfolhar minha Bíblia aqui porque eu já digitei aqui, então eu já vou lendo para ganhar tempo. Que nos diz assim: no princípio era o verbo, que é o próprio Cristo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele já estava com o Pai muito antes da cruz. No princípio era o verbo. É por isso que lá no hebraico, quando o relato da criação, aparece uma palavra que em hebraico é Elohim, que significa Deus no plural. Ou seja, nós entendemos então, por esta revelação de João, que lá no princípio estava o Pai, estava o Filho e estava o Santo Espírito. O Filho já estava com o Pai, e eles estavam juntos. Então quando o Pai criou todas as coisas, criou céus, criou terra, criou mares, criou os animais, criou o homem, e viu Deus que tudo era muito bom, ele fez com o Filho. O Filho estava na sua companhia, o Filho estava com ele, ele era amado do Filho e o Filho amado dele, e eles estavam em amor, fazendo todas as coisas. Então o verbo estava no princípio, e o verbo era o próprio Deus, e o verbo estava com Deus e era o próprio Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o prazer de Deus foi fazer todas as coisas para o seu Filho, foi fazer todas as coisas na companhia do seu Filho, junto com o seu Filho. É como um pai que está junto com seu filho, e se recreando com seu filho, amando o seu filho, dando atenção para o seu filho, brincando com seu filho, sendo carinhoso, recebendo carinho, dando amor e recebendo amor. Então eles estavam ali juntos, e todas as coisas que Deus fez, e fez muito bom, fez para ele, por causa dele e por meio dele. Então ele já era amado. Deus já amava o Filho, o seu Filho, e o Filho já o amava. Esse amor não foi selado na cruz, esse amor foi selado na eternidade. A cruz é a prova, é a demonstração do amor, mas eles já se amavam antes. Então a Bíblia nos mostra também que Deus não era um pai com muitos filhos, que tinha muitos filhos antes da cruz.
A Bíblia mostra que Jesus é o unigênito do Pai, ou seja, Ele é o único filho, não tem outro. Não é um pai com muitos filhos, é um pai que tem um filho só, e mesmo tendo apenas um filho, esse filho lhe dá prazer suficiente. Não é como alguém que tem muitos filhos para ter alegrias e aborrecimentos em muitos filhos. E se ele perde um, ele ainda tem outro filho para se consolar na sua tristeza. Mas Deus não. Deus tinha e tem apenas um filho, o unigênito do Pai. E este filho é tão perfeito quanto é o Pai, porque o Pai encontra deleite e prazer eterno nesse filho. É o único filho. É por isso que João, lá no capítulo 3, no versículo 16, ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o único filho em que há muito prazer. Prazer, alegria. Não era como Eucana, na sua presunção, vendo Ana chorar, porque não tinha filhos, e porque a sua rival Penina a aborrecia. E a Bíblia diz que, em 1 Samuel capítulo 1, a Bíblia diz que Eucana disse para sua mulher Ana: não sou eu bom para ti mais do que 10 filhos? É muita presunção, né? Um homem querer ser melhor do que 10 filhos para uma mãe, uma mulher. Veja, Deus só tinha um que já era suficiente, que já é suficiente. Porque este é o meu filho amado, em quem meu comprazo. O meu prazer está nele. Eu não preciso de 10 filhos, eu não preciso de milhões de filhos. O meu prazer está nesse único filho. Jesus já era, então, o bom filho amado, a alegria do seu Pai, o alvo do seu amor, o seu deleite e o seu prazer. É por isso que em Salmos, no capítulo Salmo 45, Salmo não são capítulos, né? Mas no Salmo 45, no versículo 2, que é um salmo messiânico, então ali o salmista fala de Cristo de forma profética, como que se o próprio Pai, o próprio Deus falando de seu Filho. E nos é dito assim, no Salmo 45, versículo 2, diz: tu és mais formoso do que o filho dos homens. Veja, o salmista não podia estar falando de um homem comum, porque todos são homens na terra. Então ele está falando do Cristo. Então ele diz: tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Vê, Deus olha para o seu filho e vê formosura, vê beleza em seu filho, vê graça, os seus lábios, a graça, a prazer na boca desse filho. Quando esse filho fala, dá prazer ao seu pai. Não é um filho que nós temos que corrigi-lo e repreendê-lo quando fala, que nos irrita com as suas palavras. Não, este filho aqui, ele tem graça nas suas palavras. Os seus lábios são doces aos ouvidos do seu pai. Ele é mais formoso e ele é gracioso, tem graças nos seus lábios. Por isso Deus o abençoou eternamente. E no versículo 7 do mesmo Salmo 45, ainda falando deste filho, está escrito: tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Vê, Cristo, ele ama a justiça, e ele andou aqui nesta terra, ele andou em justiça.
Ele andou em perfeição. Ele não cometeu pecado algum. A Bíblia diz que na sua boca não se achou iniquidade. Nos seus lábios, no seu falar, não achou iniquidade. Então, Deus ama esse filho porque ele é perfeito. E porque ele ama a justiça. E ele aborrece a impiedade. Ele reprova a impiedade. Por isso Deus o ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Ou seja, sendo ele homem, também ele foi ungido por Deus com uma alegria, abençoado com Deus, com uma graça superior a todos os homens. Nenhum homem se compara ao Filho de Deus. Nenhum homem é tão justo, ama tanto a justiça e aborrece a impiedade como Cristo abençoou, como Cristo amou. E quando ele falou, e quando ele repreendeu em justiça. E aborreceu a impiedade. Ele não foi condescendente com o pecado de ninguém. Ele não aprovou as más condutas, seja de quem quer que fosse. Até mesmo a sua mãe na carne, ele a repreendeu. Até mesmo os seus discípulos que seguiam a ele repreendeu. Por quê? Porque ele ama a justiça e aborrece a impiedade. Ele não é conivente, ele não passa a mão na cabeça, como um pai que passa a mão na cabeça de um filho errado, que age mal e que não corrige o seu filho. Cristo não, andou em perfeição e ele sempre amou a justiça. Então, ele já era amado do Pai porque ele amava a justiça, sempre amou a justiça. E sempre aborreceu a impiedade. É por isso que em João, no capítulo 17 de João, no versículo 24, quando o próprio filho ora ao Pai, ele diz: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Deus amou a Cristo, o Pai amou o Filho antes do mundo ser criado, antes de todas as coisas terem sido criadas. O Pai amou o Filho antes da cruz. E mais do que isso, a Bíblia nos mostra que Ele amou o Filho antes da criação do mundo, antes de fazer os céus, antes de fazer terra, os mares, o universo, antes da natureza existir, antes do universo existir, ele já era amado. Isto mostra que esse amor não é um amor que foi aceso na cruz, não é um amor que foi aceso, que foi despertado a partir do momento que ele nasceu, ou a partir do momento em que ele andou em perfeição aqui na terra, porque e nem no momento em que ele começou a pregar o reino de Deus, anunciar o evangelho, porque mesmo antes de começar, no início do seu ministério, Deus já declarou: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aonde está o meu prazer? Aonde está o meu prazer? Então veja que o amor de Deus pelo seu filho não começou em alguma coisa que ele viu depois, mas em algo que ele já conheceu antes, que ele já tinha antes. O Pai amou o Filho antes da cruz, e mais do que isso, antes da criação do mundo. Por ser o seu Filho amado, o Pai lhe prometeu todas as coisas, antes mesmo da cruz. Deus não disse para o seu filho: eu vou te dar todas as coisas se você for lá e morrer por esses homens pecadores. Eu vou te dar
a minha glória, ou eu vou te dar a glória, se você for lá e morrer por esses homens maus e pecadores. Não, ele foi amado antes, e ele recebeu promessas antes. A Bíblia nos mostra isso nos Salmos, Salmo de número 2, no versículo 7 e no versículo 8, Salmo 2, versículos 7 e 8, que nos diz assim: recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Verso 8: pede-me e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por sua possessão. Tu és meu filho, eu te gerei, pede-me, e eu vou te dar todas as coisas. Veja que Cristo recebeu promessas do Pai antes de vir ao mundo, antes de nascer na Virgem Maria, antes de viver na família de José e de Maria, um homem simples, um homem humilde, um carpinteiro. Ele recebeu promessas antes mesmo dele ser afrontado pelos fariseus, pelos judeus, antes de pregar o evangelho do reino, e antes mesmo de ir para a cruz, ele já era amado e já tinha promessas. Já recebeu grandiosas promessas do Pai. Por que muitas das vezes as pessoas não se interessam por esse tipo de informação bíblica na Bíblia? Por que essas coisas não são muitas das vezes pregadas? Porque não fala do homem. Você vê, até agora eu só falei de Cristo. Então, como o homem, ele ama muito a si mesmo, o egoísmo do homem é muito grande, ele não se interessa quando está falando de outro, quando está falando de Cristo. Mas a Bíblia nos mostra um evangelho em que Deus diz, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 11, lá nos últimos versículos: porque tudo é dele, por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Glória, pois, a ele eternamente. Por que o homem não se interessa pela pregação do evangelho, essa pregação da exaltação de Deus? Porque não é para ele. O seu egoísmo leva ele a um desinteresse natural. Não é nem que ele pensa assim: eu não quero, não gosto desse tipo de pregação. Não, é a reação natural dele. É a reação natural do homem. Essas coisas, porque não está falando nada para ele, não é um benefício para ele. Ele não enxerga assim, mas na verdade é. Se você continuar ouvindo essa pregação até o final, você vai perceber isso. Por quê? Porque Deus, quando Deus está no centro, quando Cristo está no centro de todas as coisas, o homem está de lado, o homem está fora. Sabe o que acontece com a maioria das pregações de hoje, querido? Não me julgo melhor do que ninguém, Deus me perdoe. Se isso parecer de alguma forma, me perdoe, pretensão da minha parte. Mas sabe o que acontece com a maioria das pregações de hoje? Cristo não está no centro. A glória, não só nas pregações, mas nos louvores, está tudo falando e voltado em benefício para o homem. Quando a Bíblia está mostrando que tudo foi para ele. Entende? É uma contramão, é uma via oposta. Um está indo num sentido e o outro está indo em outro. Não há comunhão entre essas coisas. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, que comunhão há entre Belial e Deus? Não há comunhão. Mas a Bíblia está mostrando isso para nós. Que um Deus, um Pai, que está exaltando o seu Filho. Se você olhar para o Cristo crucificado, você só vai ver um Deus coitadinho morrendo, ensanguentado, na mão de homens ímpios e maus, rejeitado pelos seus patrícios, pelos judeus,
e padecendo na mão de romanos, de soldados e homens maus e ambiciosos. Um Cristo coitadinho assim, os homens gostam. Um Cristo que morreu por ele, que sofreu por ele, que deu tudo por ele. Os homens gostam de um Deus assim, queridos. Agora, quando o homem, ele é tirado do centro, e Cristo e Deus é colocado nesta posição, e o homem, e é mostrado para o homem, que ele na verdade não é nada, essa mensagem desagrada. Não é que a pessoa, é o que eu disse, não é que a pessoa pensa assim, ela arquiteta, alguns sim, mas não é o caso às vezes da maioria. Arquiteta assim, eu não quero ouvir isso, eu não gosto desse tipo de... É uma reação natural do seu coração. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos mostra que Deus não necessitava de outros filhos para ser feliz. É isso que essa mensagem está dizendo. Deus não necessitava de outros filhos para se alegrar, porque Ele diz: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Com prazo. É por isso que essa palavra ela tem muita importância, e é importante nós entendermos os significados nas palavras na Bíblia, porque me comprazo significa um deleite, um prazer eterno. Nós lemos aqui o salmo que diz que Deus deu para ele todas as coisas. Diz: tu és meu filho amado e eu te dou todas as... Pede-me e eu vou te dar todas as coisas. Está mostrando um Cristo que diz assim, que Deus o ungiu de alegria e o abençoou eternamente. Que pai faz isso por um filho? Só se esse filho for o prazer do seu coração. Muitas das vezes nós amamos os nossos filhos com certa reserva. Com certa reserva. Você fala: não, eu não sou assim. Não, você é assim. Se o teu filho chegar para você e falar assim: pai, desocupa a tua casa porque eu vou morar aqui agora, essa casa é minha, você vai aceitar isso? Não, é teu filho, você ama, mas espera aí, está passando dos limites. Mas aqui o que está sendo dito é: pede-me e eu vou te dar todas as coisas. Aqui está sendo dito: pede-me e eu te darei a terra e todos os homens, a terra e a sua plenitude e todas as coisas, toda a glória, toda a honra, a minha glória, a minha honra, eu vou dar a ti. Que pai faz isso por um filho? Só se esse filho merecer mesmo. Então a Bíblia está mostrando que Deus não necessitava de outros filhos para ser feliz, para se alegrar, porque este filho já era e sempre foi o seu prazer e a sua alegria. Deus não criou o mundo e os homens porque precisava de outros filhos para se sentir realizado e satisfeito. Está vendo o que está acontecendo aqui? O homem está sendo colocado aonde? De lado. Você vê como muda a mensagem? O Cristo morrendo lá na cruz por homens maus e pecadores que não estão nem aí. Como a irmã cantou um hino aqui, a missionária, eu prestei muito bem atenção. O hino dizia: vem, filho, vem me buscar. E os homens vão? Deus está chamando. Vem, filho, vem orar. E ele chama mesmo, ele está chamando. O louvor não está errado, mas os homens estão indo? Não estão indo. Estão desprezando. Não estão nem aí para o Cristo da cruz. O coitadinho ensanguentado que padeceu na mão dos homens, gemendo a imagem do Cristo crucificado. Servem a Deus de qualquer maneira, relaxadamente, oferecem a Deus qualquer coisa, o resto da sua vida, o resto do seu tempo, aquilo que ele acha, que julga que tem que ser dado, não é? Mas quando a mensagem vem e mostra que Deus não precisa de mim e nem de você para se sentir feliz e realizado. Por quê? Porque ele já tem um filho perfeito,
Um filho que lhe dá todo o prazer, que toda a glória, e toda a honra, e todo o louvor, que ama verdadeiramente a justiça e aborrece o pecado. Deus não criou o mundo e os homens porque precisava, queridos, de outros filhos. Deus não tinha essa necessidade. Porque embora tivesse um único filho, o unigênito filho, ele já era prazer suficiente em seu coração. É por isso que ele diz: este é o meu filho amado, em quem está todo o meu prazer, todo o meu prazer. Jesus sendo a alegria do seu pai, agora olhando para o filho, Jesus sendo a alegria do seu pai, já tinha honra e glória, antes mesmo da cruz. Cristo não foi glorificado só na cruz, ele já tinha glória antes da cruz. Ele não precisava passar pela cruz para ter glória e honra. Ele tinha antes, na sua oração, pouco antes da cruz, a oração de João capítulo 17, é a oração mais maravilhosa da Bíblia, porque é a oração do Filho orando para o Pai, ou seja, são as divindades. Jesus o Filho orando para o Deus Pai, o Deus Filho orando para o Deus Pai. No versículo 5, João 17, 5, a Bíblia nos diz: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele já tinha glória antes que o mundo existisse. Ele não veio aqui para ter glória e ter honra simplesmente, ele já tinha glória. Não falta nada em Deus. Deus não tem necessidade de coisa alguma, queridos. Deus não precisa da criatura. Deus não precisava ter criado o mundo, a terra, os animais, as aves, nada, os anjos, Satanás e os anjos, para se sentir feliz, para se sentir alegre, satisfeito. Não, ele já tinha, ele já era satisfeito, sempre foi. O seu prazer e a sua alegria já estava no seu filho. Ele não criou homens para ter muitos filhos, para então sentir prazer e alegria. Ele criou por puro ato de bondade e misericórdia. Porque ele já era. Ele sempre foi. Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Deus não nos fez porque ele tinha uma necessidade, mas ele nos fez para que nós tenhamos necessidade dele, para que nós olhemos para ele como tudo, como nosso tudo, como nossa razão, como nossa alegria, como nossa satisfação, como nosso prazer, para que nós encontramos nele todo o prazer da nossa alma. Todo o nosso prazer e toda a nossa alegria, assim como ele tem o seu prazer no seu filho e o seu filho nele. Deus da glória. Então, por que uma vida tão preciosa foi dada em sacrifício? Por que uma vida tão preciosa para Deus, que já era a alegria dele, o deleite dele, o prazer dele, foi dada em sacrifício? É aqui que muitos se perdem. Por que um filho tão amado foi dado em sacrifício? Por que um filho tão amado foi dado para morrer por homens maus e pecadores? São muitos motivos. O que eu quero destacar primeiro é porque o pecado é hediondo e é extremamente ofensivo contra Deus. Deus está mostrando para nós o quanto ele odeia o pecado. Não pense que o pecado na tua vida ou na vida de quem quer que seja é uma coisa que Deus tolera. Deus não tolera. Até a respiração do ímpio irrita Deus. Deus se enfurece todos os dias com os pecados, com os ímpios.
É o que a Bíblia nos mostra. O pecado é extremamente... Porque alguém tão amado morreu para perdão de pecados. Por quê? Porque o pecado é uma coisa grave. Nós normalmente não levamos o pecado a sério, mas Deus leva o pecado muito a sério. Porque uma vida tão nobre foi dada no lugar de uma vida vil, de vidas vis como a nossa, de homens vios, miseráveis pecadores como nós. Porque alguém que já tinha tanta honra, tanta glória, se sujeitou a tamanha brutalidade e humilhação. Por quê? Porque Deus odeia o pecado, queridos. Não olhe para o pecado achando que não é nada. Não despreze a Deus achando que isso não é nada. Isso ofende a Deus. Isso irrita a Deus. Isso suscita a ira de Deus. E se o homem não se arrepender, será lançado no inferno. É isso. Esta é a pregação do Evangelho. É isso que a cruz está mostrando. Alguém tão amado e tão precioso, alguém que tinha tanta honra e tanta glória, que era o prazer eterno de Deus, morreu. Para quê? Deus não está brincando de ser Deus, queridos. Deus não criou o mundo e as coisas para brincar. Não é uma brincadeira isso aqui. O pecado não é uma coisinha. Pode, mesmo um fio de pensamento que seja, é o suficiente para suscitar em Deus a necessidade que Ele tem de justiça. Porque o pecado, na verdade, ele é uma rebelião contra Deus. É o homem dizendo: eu prefiro o pecado do que a ti. O pecado para mim é mais prazeroso do que tu és. Eu prefiro os prazeres do pecado, eu prefiro os prazeres do mundo, eu prefiro as coisas do mundo do que a ti. É isso que o pecado é, uma rebelião. É o que Adão e Eva fez no jardim. O que eles fizeram? Eles desprezaram a comunhão que eles tinham com Deus para comer o fruto daquela árvore, para serem igual a Deus. Ou seja, eu posso viver sem você, eu posso viver sem ti. Então o pecado, ele é hediondo, ele é uma rebelião contra Deus. O pecado, ele macula, ele agride as pessoas que estão à nossa volta. Não adianta você achar que, ou eu achar, que nós vamos pecar e que o pecado só vai afetar a nós mesmos. Não vai. A sua família é afetada, sua esposa, seus filhos, seu lar, a igreja onde você serve é afetada com o seu pecado. As pessoas à sua volta são afetadas. Isso gera consequências. Por quê? Porque o pecado é corrupção. Ele é escândalo, ele é hediondo. E é por isso que enfurece a Deus, porque macula a imagem de Deus, destrói a imagem do Criador, destrói aquilo que Ele fez. Então isso gera a ira de Deus em muitos sentidos. Agora, o seu filho era perfeito, já era o seu prazer. Deus não precisava criar um mundo para ver homens caídos ofendendo Ele com seus pecados, para ter algum senso de prazer. Deus não tem prazer nessas coisas. Deus aborrece o mal, aborrece o pecado. Embora Ele tenha feito todas as coisas pelo seu poder, mas a sua alegria e o seu prazer já era antes, já estava nele mesmo, em seu filho. Mas isso não é tudo. Deus não amou mais o homem do que a seu próprio filho. Como alguns ensinam e como alguns sugerem, e como há uma porção de hinos cantados por aí que está dizendo isso, que Deus amou mais um homem do que o próprio filho, porque afinal de contas, um filho tão amado, um filho tão perfeito, tão bom, que era a sua alegria, o seu prazer, e ele deu para morrer por homens pecadores.
há uma falsa impressão de que ele amou mais o homem do que o seu próprio filho. Isso é uma tolice. Isso não é bíblico, queridos. Embora a Bíblia tenha dito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não significa que ele amou mais o mundo do que o seu filho. Em lugar nenhum na Bíblia você vai encontrar que Deus amou mais a mim e a você e a qualquer homem do que o seu próprio filho. Em que Deus está fazendo de tudo para salvar esses homens e correndo atrás desses homens, para que esses homens reconheçam que Ele é Deus, que Ele é bom, que reconheçam o seu Filho, implorando, dizendo, vem para mim. Embora a pregação do Evangelho é assim, convocando os homens para vir. Mas não que Deus está ali atrás do homem, implorando, porque é isso que é ensinado e que é cantado muitas vezes. Por quê? Porque o homem está no centro, e não Cristo, e não Deus. Deus prova o seu amor por nós na cruz, sim, mas não um amor maior do que o seu próprio filho, porque o seu filho, ele já amou antes, ele já amava antes. O Pai amou o seu Filho antes da cruz, antes mesmo da criação do mundo. É o que o próprio Jesus diz em oração ao Pai, também em João capítulo 17, versículo 24, quando ele diz assim: para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pois tanto o Pai quanto o Filho fizeram tudo pelo amor que eles tinham um pelo outro, antes de você existir e antes de eu existir. Eles já estavam em amor. Deus nos ama. Aí você pergunta, então como é que Deus nos ama? Deus nos ama por causa do seu Filho, que Ele amou primeiro, que Ele amou sempre. Isso está em João também, no capítulo 17, no versículo 23, quando Jesus diz: e eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Mas olha como começa o versículo 23. Eu neles, e tu em mim. Vê? Sabe por que Deus nos ama? Porque Ele olha para nós e vê o seu amado Filho. É por isso que Cristo diz: eu neles, Ele no nosso coração, Ele habitando em nós, Ele estando em nós. Então quando o Pai olha, Ele não olha para as tuas fraquezas, para os teus pecados, nem para os teus êxitos e para os teus acertos. Ele olha para o seu Filho que está posto em seu coração, em nosso coração. Então, a tentativa de tirar Cristo e Deus do centro é um fracasso terrível. Porque se você quer ter uma garantia de que Deus te ama, é por causa do Filho dele, que Ele amou antes de todas as coisas. Porque Ele ama estando você nele e Ele em você. Porque o amor do Pai pelo Filho é infalível, é eterno, vem antes de todas as coisas. Entende isso? Vê o quanto esta verdade, ela é poderosa e relevante. Vê que quando nós estamos nele, o Pai ama o Filho. É por isso que no final desse versículo, Jesus orando disse: para que eles saibam que tu tens amado a eles como tem amado a mim.
Antes de todas as coisas, antes da criação dos céus e antes da criação da terra, Ele te ama em Cristo. O Pai nos ama em Cristo. Se nós estivermos em Cristo, Ele nos ama. É por isso que em Romanos, no capítulo 8, no versículo 11, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: e se o Espírito daquele que habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, Ele também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Não é o que você fez, não é o teu amor, a tua presunção do seu amor por Deus ou por Cristo, que torna você amado pelo Pai. Ele te ama porque Ele ama o Filho, porque o Filho está no Pai, o Pai está no Filho e o Filho está em nós. Mas isso não é tudo. Já é surpreendente. Se eu parasse aqui, você já podia sair daqui dando glória no atacado e no varejo, como dizia meu falecido e saudoso pai, pastor Enoque. Mas não é só isso. Vai além disso. Aí você diz, mas isso é possível? É possível. O amor de Deus por nós é em Cristo. Em Cristo. E Ele não é um fim em si mesmo. Ou seja, Deus não parou aqui. Eu te amo por causa do meu filho. Ele vai além. É o que Jesus disse em João 17, agora no versículo 24. Para que vejam a minha glória que me deste. Vamos lá? João capítulo 17. Evangelho de João, capítulo número 17. Evangelho de João, no capítulo número 17. Nós vamos ler a partir do verso 21. João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens o amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Há uma coisa além do amor, além não no sentido assim de ultrapassar do amor, mas que está além do amor, com o amor, porque todos os atributos de Deus são perfeitos, um não supera o outro, todos são perfeitos nele. Então não é só o amor, é a glória de Deus também. Tudo isso para que vejam a minha glória, o meu esplendor, a minha majestade, o meu poder, a minha honra. Entende? As pessoas gostam muito de falar do amor de Deus, mas não gostam de falar da ira de Deus e nem gostam de dar glórias a Deus. Gostam muito de falar do amor, mas se você amar um Deus que só mostra amor, você não está amando o verdadeiro Deus, você está amando um pseudo-Deus, um Deus da sua imaginação e não o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, Ele é perfeito em tudo. Ele é perfeito no amor, Ele é perfeito na justiça, Ele é perfeito na sua glória, Ele é perfeito na sua honra, Ele é perfeito no seu poder. E todas as coisas Ele faz
para manifestar a sua glória. O seu amor dele pelo Filho, o amor do Filho pelo Pai, manifestam a glória do Pai e a glória do Filho. O amor do Pai e do Filho por nós mostra a glória do Pai. Isso está mais profundamente dito em Efésios, e aí eu vou terminar. Efésios capítulo de número 1. É um versículo que é uma parte da Bíblia que pouco é pregada e que muitos não gostam. Aos Efésios capítulo 1. Vou esperar você achar aí. Aos Efésios capítulo 1, verso de número 3. Aqui vai falar da glória dele. Que Deus fez todas as coisas para a sua glória. Bendito Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Você vê, Deus nos elegeu em Cristo, nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. Por que isso é importante? Porque o Pai amou o Filho antes da criação do mundo. Entende? Então, lá na eternidade, na mente de Deus, no coração de Deus, antes dele criar todas as coisas, ele nos elegeu nele, antes de fazer todas as coisas. Ele nos escolheu, nos predestinou para sermos santos e salvos, como está dito no versículo seguinte, na continuação. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em caridade ou em amor. Versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele nos escolheu, ele nos elegeu, antes de criar todas as coisas, antes da cruz. Deus escolheu aqueles a quem ele iria salvar, antes da cruz, antes da criação do mundo. Então por que isso é importante? Porque o Filho dele foi amado antes também. Então foi nesse momento, na eternidade, em que ele amou o Filho, nos elegeu nele e nos predestina para que nós possamos ser santos para si mesmo, para ele mesmo. Deus não está fazendo as coisas para o homem, Deus está fazendo para ele. Deus não está fazendo nada para você e nem para mim, ele está fazendo para ele. Esse evangelho os homens não gostam. Como assim Deus está fazendo para ele? Como assim? Deus é tirano? Não é ele é tirano, ele tem o direito, porque ele fez tudo conforme o seu querer e o seu poder. Deus não deve satisfação nenhuma ao homem, Deus não deve obrigação nenhuma ao homem, Deus não deve nada para o homem. O homem Jó, que perdeu casa, perdeu família, perdeu filhos, fez um monte de pergunta para Deus. Quando ele viu a Deus, Deus disse para ele: Jó, quem deu primeiro para que eu possa restituir? Ele fez para ele. Ele te amou, ele me amou, sim. Ele deu seu filho para morrer por nós, sim. Mas ele fez para ele, para a glória dele, para que eu e você diga: ó Deus maravilhoso, ó Deus glorioso, como és amável, como és glorioso, como me amaste, como foste dar o teu precioso filho por mim. Segundo o beneplácito de sua vontade. Olha o versículo 6. Para louvor e glória da sua graça. Para louvor e glória da sua graça, pela qual ele nos fez agradáveis. Ele nos fez agradáveis
no amado, que é o Filho. Entende? É para louvor e glória da sua graça. O que é a graça? A graça é a salvação, é o perdão, é o amor de Deus manifesto através de seu Filho Jesus Cristo. Quando o homem reconhece realmente isso, quando o homem tem o seu coração mudado, os seus olhos abertos para isso, que ele enxerga isso, o que ele vai dizer? Ele vai enaltecer a graça e a misericórdia de Deus. Ele vai louvá-lo, ele vai glorificá-lo. É por isso que nesse capítulo 1 aparece para o louvor da sua graça, louvor e glória da sua graça, no versículo 6. No versículo 12 aparece com o fim de sermos para louvor da sua glória. E no versículo 14 aparece para louvor da sua glória. Por quê? Porque é tudo para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle, para a exaltação dEle. Nós estamos aqui por causa dEle. E Ele faz com que nós nos tornamos agradáveis a Ele, que Ele olha para nós, homens pecadores, e tem prazer em nós por causa do seu Filho, para que nós possamos enaltecer e louvar a sua glória. Então, o homem que teve o coração regenerado, transformado pelo Espírito Santo, que foi escolhido por Deus antes de qualquer coisa, porque foi antes da criação do mundo, antes de praticar qualquer obra, o bem ou o mal. Quando ele entende a profundidade desta revelação, e que essas verdades tomam o seu coração, inevitavelmente, isso vai gerar um coração grato, um coração que glorifica, louva e enaltece a graça, a misericórdia, o perdão, o seu amor, a glória, a soberania de Deus, o poder de Deus. Por que os homens não gostam de cantar a graça? Por causa disso, porque a graça glorifica a Deus. Por isso que eles preferem cantar coisas do tipo: você é uma joia rara, você é precioso, mais puro do que o ouro de Ofir. Vê a incoerência dessas coisas? Você é perfeito. O problema é o quê? É que falta Jesus aqui, porque Ele nos torna agradáveis no amado, no Filho. Ele nos ama por causa de seu Filho. Quando você for orar, lembra do Filho. É por isso que ele diz: tudo que pedires em meu nome, em meu nome, é no meu nome que vocês vão pedir. Por quê? Porque este Filho é o prazer do Pai, e todo aquele que estiver no Filho será o prazer do Pai também. Amém? Ficamos em pé. 1 Coríntios capítulo de número 11, vamos tratar da ceia do Senhor.